Muito bom dia, está começando agora mais uma videoaula e a videoaula de hoje é função, é uma série de 3 pequenas aulas. Primeiro começa com plano cartesiano, depois relação e agora função. Lembrando que tem que seguir essa ordem. Na ordem aí, a última aula, nós vimos que a relação é uma relação de amizade que nós podemos ter com o próximo, com o outro, através da internet, telefone, celular ou pessoalmente. Mas a função, ela diferencia algo. A função, nós iremos falar de relações amorosas. Sim. Vamos pensar aqui. Então, nesse primeiro conjunto, nós temos o professor Girafales, o Home e o Shrek. E no conjunto B, nós temos o parzinho deles, que é a Meg, a Fiona, a Dona Florinda e também tem o burro do desenho do Shrek. Tá vendo que cortou um pedacinho aí, mas ele assim apresenta aí. Então, a relação, nós iremos marcar com aquela setinha. A diferença da relação que nós iremos relacionar só com uma pessoa. É o casal, não é o triângulo amoroso, aí não vai ter jeito. Então, nós vamos marcar os casaizinhos que nós já conhecemos que existe aí no mundo da ficção. Nós temos que o professor Girafales gosta, né? É o pretendente da Dona Florinda. Nós temos que o Home, ele é casado com a Mag. E nós temos o Shrek, que é casado com a Fiona. Então, nós temos 3 casais aí. Mas tem um de fora. Você vai falar assim, mas o burro ficou de fora, ele não tem parzinho. Pois então, ele não tem parzinho por quê? Ele está representando aí que a função pode ficar uma pessoinha de fora. Pode ficar alguém sem relacionar com o outro. Mas é o mais importante que quem está no conjunto A joga uma flechinha no conjunto B. Quem está jogando a flechinha não fica sem ninguém. Agora, quem recebe a flechinha, se não quiser receber, pode desviar. Então, o burro aí não tem flechinha, ninguém jogou para ele, só jogaram para os parzinhos. Então, esse conjunto A, né, ele é o conjunto que representa o eixo X. Eu coloquei uma forma aí só para a gente ver essa relação aí, né, da função. O B é o eixo Y, que está em pé na horizontal, na vertical. Então, o conjunto A, esse que manda a flechinha, ele se chama domínio, o conjunto do domínio. Quem recebe a flechinha é o conjunto do contradomínio. Quem tá, domínio, e quem está de contra, viradinho para ele, é o contradomínio. Domínio e contradomínio, ok? E quem recebe a flechinha? Quem recebe a flechinha é a imagem. Sabe por quê? Porque quando o professor Girafales joga só uma pessoa para receber essa flechinha. Então, a gente diz que é a imagem dele. Então, vamos lembrar o que é imagem. Quando aqui, ó. Eu vou colocar aqui um exemplo numérico e vocês vão entender o que é uma imagem. Então, vamos lá. Eu tenho um exemplo numérico. O 1 está se relacionando com 1. O 2 está se relacionando com 4. O 3 está se relacionando com 9. Então, o conjunto A, cada um enviou uma única flechinha e acertaram um único lá. Então, só tem um parzinho cada um. Não é isso? A relação, o número 1 podia jogar um monte de setinha. Não, na função só pode jogar uma setinha. Então, aí nós temos 3 parzinhos. E temos o número que ficou de fora. Quem? O 0. O 0 não recebeu nenhuma flechinha, ele não tem nenhum parzinho. Hoje ele está sozinho. Então, nós vamos ver o que aconteceu aqui. O que aconteceu com essa lei de função, que quando essa setinha saiu do 1, chegou no outro 1? Então, a lei de função aqui
diz que o meu y é igual a x ao quadrado. Então, vamos lá. O 1 é o x, né? Que representa lá o conjunto do x. Então, vamos lá. 1 ao quadrado é 1. Então, quer dizer que meu y é igual a 1. O 1 jogou a flechinha no parzinho dele, 1. O 2, quando foi jogar a flechinha dele, ele olhou a lei de função. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, ele descobriu que o parzinho dele era o 4. O 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o parzinho do 3 é o 9. Então, relembrando o que eu falei no slide anterior, o conjunto A, que joga a flechinha, ele representa o domínio. 1, 2, 3. Se eu falei conjunto, ele é representado entre chaves. Aqui eu não perguntei o parzinho, eu perguntei conjunto. Domínio é um conjunto. O B, ele representa o conjunto de contradomínio. Se eu tenho o domínio, eu vou ter o contradomínio que está de frente para ele. Quem é o contradomínio? É o conjunto B todinho. O contradomínio aqui será 0, 1, 4 e 9. Agora, quem recebeu a flechinha foi a imagem. Eu vou subir aqui. A imagem, quem recebeu foi o 1, o 4 e o 9. Então, vamos lá. Cadê eles que não querem aparecer aqui, mas vão aparecer. Um minutinho. Aí, 1, 4 e 9. Esses são a imagem do conjunto A. Essas imagens estão dentro do conjunto B, tá certo? Então, não podemos esquecer, temos domínio, contradomínio e a imagem. Aqui eu vou colocar para vocês uma imagem bem bonitinha e vocês não vão esquecer. Por que que aquele número que está no conjunto B recebeu a setinha se chama imagem? Quando a gente encontra um parzinho, a gente olha para ele, a gente olha no espelho, a gente vê o quê? A nossa imagem. Então, eu encontrei um parzinho e esse parzinho se chama imagem, porque só posso olhar. Temos aí uma imagem de uma criança olhando ela no espelho. Por que eu coloquei aí? Para a gente entender o conceito, o que é imagem. Imagem, eu só posso ter uma imagem, eu não posso ter duas. Quando eu falo de imagem, foi aquele item, aquele elemento que recebeu aquela flechinha. Então, assim que eu identifico quando uma relação deixa de ser somente relação e passa para função, ou quando é só relação. Então, toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Então, eu coloquei aí a relação de amizade, a relação entre casais, porque assim eu acho que fica mais fácil da gente compreender, né, essa analogia do que é a relação e a função. Como encontrar o conjunto imagem e a representação gráfica de uma função? Nós vimos que a relação tem a representação gráfica no plano cartesiano. E a função? A representação gráfica da relação no plano cartesiano são pontos aleatórios. Diferentemente da função, a função será, quando ela é de primeiro grau, ela é uma reta. Então, primeiramente, a gente vai ver uma reta, sempre dará uma reta. Quando ela não for mais de primeiro grau, for de segundo, será uma parábola, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, cadê? O exemplo, eu tenho F, o que significa aí, ó? F, dois pontinhos, A, uma setinha em B. É uma função de A em B. Essas três letras estão dizendo isso. É uma função de A em B. O meu conjunto A está jogando a flechinha no meu conjunto B. E ela é definida por 2x mais 1. Então, aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu conjunto A, o meu conjunto B, tá?
meu conjunto A e B. Esses conjuntos aqui, e eu vou identificar quem vai ser parzinho de quem. Até então, eu não sei quem está se relacionando com quem aí, né? Então, eu vou pegar a minha lei de função, que é essa aí, e eu vou fazer uma substituição. Lá no meu conjunto A, primeiro eu vou substituir pelo primeiro número que aparece, é o 0. Então, eu vou fazer a função de 0. Eu vou pegar e vou escrever, no lugar do y, eu vou colocar a função, abro parênteses, 0 é o valor. Eu vou pegar o x, eu vou substituir por 0. Então, eu repeti a minha lei de função. Sabe onde que está o x aí amarelinho? Eu vou substituí-lo por quem? Por 0. Então, eu terei o f de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, quer dizer que o meu f de 0 é igual a 1. Kelly, traduz isso para mim. Quando o meu x for 0, o meu y será 1. Quer dizer que eu vou pegar o 0 e enviar uma flechinha lá para o 1. É assim que nós iremos descobrir cada item. Ó, já descobri um parzinho aí, tá bom? Agora, nós vamos fazer o f de 1. Olha lá o próximo número no conjunto A. Então, eu vou pegar minha lei de função, está aí, e vou fazer o f de 1. Tá vendo que eu coloquei um entre parênteses? Porque onde for x, eu vou colocar agora 1. Então, de amarelinho, eu coloquei o x, vou copiar novamente, mas no lugar do x, eu vou pôr 1. Então, vamos lá comigo. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o número 1 está se relacionando com quem? 3. Quando o meu x for 1, o meu y será 3. Então, vamos mandar a setinha do 1, 3. Descobrimos o segundo parzinho. E o próximo agora, nós temos o f de 2. Quando o meu x for 2, onde tiver x, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 1. Eu vou chegar minha fotinha para cá, porque é para não tampar. Então, vamos lá. F de 2 é igual a 5. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. Quando o meu x for 2, o meu y será 5. Deu para entender como é que a gente descobre o parzinho quando a gente não conhece? Através da lei da função, a gente pode descobrir, tá bom? Agora, nós iremos observar a representação gráfica desses parzinhos. Vamos ver se aqui o vídeo aqui vai dar para eu explicar a vocês. Então, vamos lá. O domínio lá que nós encontramos foi 0, 1 e 2, onde que eu substituí pelo x, né? O meu contradomínio foi 1, 2, 3, 4 e 5. O meu conjunto imagem foi 1, 3 e 5, foram os que receberam a setinha. Eu vou ter que chegar esse para cá, é mais nesse cantinho aqui. Aqui vai dar para eu explicar. Então, eu vou fazer um quadro. Esse quadro a gente utiliza na matemática e utiliza na física também. Dessa forma que eu vou pôr aqui para vocês. Então, eu faço um quadro. Nessa parte verde, eu vou colocar o x. Na parte mais clarinha, eu vou colocar o y. E vou colocar no x todos os valores que o exercício me deu. Então, vamos lá. 0, 1 e 2, tá certo? No x são esses valores. Então, quando o meu x for 0, qual foi o valor que eu encontrei lá? O parzinho do 0? O 1. Quando eu tinha o meu x valendo 1, quem era o parzinho dele? O 3. Lembra do slide anterior? Quando o meu x valia 2, ele mandou setinha para o 5. Então, aí eu encontro os parzinhos para que eu possa marcar no plano cartesiano. Então, eu fiz uma conta através da lei da função, substituí o x pelo meu conjunto do domínio e descobri a minha imagem. Porque o contradomínio eu já tinha lá bonitinho, formado pelo 1, 2, 3 e 5. Só não sabia com quem eles estavam fazendo par. Agora eu já descobri o parzinho e vou marcar aqui no plano cartesiano.
Então, eu vou marcar o 0 de x com 1 de y. Então, quando acontecer isso, o meu x for 0, eu vou marcar somente no y 1. Isso. Agora, quando o meu... Ó, eu vou pegar o 1 do x, subir até ele se encontrar com 3. Encontrou. O 2 do x com 5 do y e encontrou. Agora, como é uma função, esses pontos ficam alinhados. Então, agora eu passo o quê? Uma reta. Essa é a diferença da função para a relação. Eu consigo traçar uma reta. A relação somente pontos aleatórios. Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho sobre o conceito de função. Depois nós iremos aprofundar mais um pouquinho, mas por hoje é só, tá bom? Até mais, um grande abraço!